Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos para mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira e estou aqui com o professor João Domingues. Pode saudar a nossa audiência, João, por favor. Opa, com certeza, Rafael. Primeiramente, prazer estar aqui mais uma vez, nesse podcast aqui, massa do portal. Pessoal, nós estamos aqui, meu nome é João Domingues, estamos aqui para iniciar mais um podcast. E qual é o tema que nós temos para hoje, Rafael? Nós vamos falar de pesquisa de preço na nova lei de licitações. Isso é top, isso é top. É um tema que, como todos que têm acompanhado o Reverbere, sabem que nós estamos trabalhando a fase preparatória. E aí falamos de ETP no episódio de número 5. Fizemos uma pausa aí, falamos de um tema que está bem em voga neste momento, que é a contratação direta pela dispensa em razão do valor, no episódio anterior, o episódio número 6. Se você não ouviu, vá lá, escute ou assista, foi com o professor Murilo Jacobi, maravilhoso, recomendo, né? Vá lá, assista. E agora vamos começar o nosso episódio de número 7 para conversarmos sobre pesquisa de preço. E, João, ninguém melhor do que você para falar desse tema, meu amigo. Obrigado, Então, Rafa. por isso que vamos conversar contigo sobre isso. Eu queria ressaltar, convidar vocês também para ir até o nosso site licitaçãoecontrato.com.br. Podem fazer melhor, pode ir lá no capacitação.licitaçãoecontrato.com.br, que é o portal LC Capacitação, e vocês vão ver que estamos trabalhando com um curso Pesquisa de Preço de acordo com a nova Lei de Licitações e de acordo com a Instrução Normativa da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, número 65. Esse curso vai ser ministrado pelo professor João Domingues e pela professora Mileane Bahia. Vai ocorrer nos dias 2, 3, 4 e 5 de agosto deste ano, ou seja, está aqui pertinho, mas ainda é tempo de se inscrever. Pode entrar em contato com nossa equipe pelas demais redes sociais que nós temos, pode mandar um e-mail para relacionamento@licitaçãoecontrato.com.br, que vocês vão receber todas as informações. Teremos muito gosto em recebê-los nessa capacitação. João, podia falar um pouco até desse curso para a gente? Quer que você... Esse curso, Rafael, esse curso foi pensado com muito carinho, né, por mim, pela professora Miliane. Eu queria ressaltar que teremos aqui 16 horas de curso, né? Na verdade, 12 horas de curso, mais 4 horas bônus numa oficina na sexta-feira. Então você vai fazer uma aplicação prática. Vou fazer uma aplicação prática. Então, o curso ele é dividido da seguinte forma. Eu faço o primeiro dia, vou dar uns aspectos gerais. A professora Miliane, ela tem excelente domínio do conteúdo e da parte prática. Sei bem disso. E ela vai trabalhar 2 dias e no quarto dia, a gente vai fazer oficina de pesquisa de preço. Então, vamos abordar o que é necessário, né, para o servidor que trabalha nessa fase do planejamento, que tem que elaborar a pesquisa de preço, o que ele deveria saber e como tem que fazer a pesquisa de preço. E a gente vai abordar diversos aspectos, não só o objeto, mas também, às vezes, um fator de risco em relação ao objeto, a sensibilidade daquele objeto para a organização, né, os controles que devem ter na pesquisa de preço, a metodologia a ser utilizada. Então vai ser um bate-papo muito interessante. Maravilha, meu amigo. Então, fica o convite, gente, Portal LC Capacitação, onde vocês podem ter mais informações sobre esse tema lá em capacitação.licitaçãoecontrato.com.br. É isso. Meu querido amigo, vamos falar então da nova Lei de Licitação e Pesquisa de Preço. Eu queria começar, João, que você trouxesse para a gente o que você destaca que houve de mudança no regime da Lei 14.133 nesse aspecto da pesquisa de preço. O que é que você ressaltaria para a gente? E, sobretudo aqui, vamos nos pautar pelo artigo 23, que traz bastante coisa. Isso, perfeito, Rafael. Você vê que a lei, diversamente da Lei 8.666, ela traz uma parte relacionada à pesquisa de preço. Sim. Inclusive, é uma coisa que a gente sempre se discute, né? Ela traz até os parâmetros
da realização da pesquisa de preço, né? Então, a gente entende que talvez isso fosse para um ato normativo, infralegal, mas pensando que a lei ela vai ter um aspecto nacional de aplicabilidade, talvez queira normatizar isso nas diversas unidades da federação. E ela traz no primeiro parágrafo lá os parâmetros. E aí nós já temos algumas novidades normativas, mas não novidades práticas. Por que isso? Porque ela já traz no inciso primeiro que você vai usar o painel de preço e vai usar o BPS, né, o Banco de Preço de Saúde. Mas o BPS ele já era um parâmetro utilizado para quem trabalha na área de saúde. Sim. Agora, o que traz aqui de interessante nesse parâmetro primeiro? É que aqui eles fizeram uma coisa que é muito interessante, que vai ter um aspecto que impactava muito a pesquisa de preço, porque você fazia a pesquisa do painel e o teu parâmetro era 1 ano antes da publicação do edital. E você não sabia quando você ia publicar seu edital. Então, a depender da pesquisa, no momento que você faz a pesquisa de preço, se demorasse a publicar o edital, tinham 2 fatores que eram extremamente nocivos. Primeiro, porque eu peguei um preço que poderia ser 1 ano para trás, e eu tenho 1 ano para publicar esse preço que eu peguei aqui, 1 ano para trás, eu tenho como referência e tinha uma validade, um prazo para frente. Então, ele poderia ficar muito defasado. Então, era o primeiro cenário. E o segundo cenário é que, às vezes, eu publicava o edital de licitação em data posterior à validade da minha própria pesquisa. Aí, eles mataram isso de 2 maneiras. Eles incluíram que essa validade da pesquisa é de 1 ano a partir da realização. Então, eu não preciso mais me preocupar quando que eu vou publicar o edital. Eu sei que ela vai valer por 1 ano. E a possibilidade de eu, quando pegar este valor, eu atualizar esse valor para trazer para uma realidade mais próxima. Só que o interessante também em relação a isso é que a gente também não avance muito entre a pesquisa de preço e a divulgação do certame, que pode, no mercado, como está muito instável, trazer dano à administração. Essa é a novidade do inciso primeiro e também a novidade do inciso segundo, né, de você ter como referência a 1 ano a contar da pesquisa, da realização da pesquisa de preço. O inciso terceiro e o inciso quarto, ele mantém a redação e traz uma novidade no inciso quinto. Mas mantém a redação em relação à regulamentação federal. Isso, federal, isso, a N73. Ou seja, houve, de certo modo, subiu para a lei parâmetros que eram em nível federal fixados em nível de instrução normativa. Isso, IN5 de 2014 e as alterações e IN73 de 2020. Vamos pensar aqui que o nosso público, tem muita gente aqui que nos prestigia e a gente agradece inclusive, que é de município, é de estado, que não trabalha no âmbito federal. E eu queria saber então, a princípio, está na lei, caberia aos estados e municípios observar. Eu, entretanto, acho que isso aqui é um nível de detalhe que não dá para a gente dizer que é a norma geral. Perfeito. Inclusive, faço uma leitura do parágrafo 3º, que ele diz o seguinte: nas contratações realizadas por municípios, Estado e Distrito Federal. Estou lendo o parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 14.133. Então ele diz: nas contratações realizadas por municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União. Ou seja, se é o Estado, o município ou o Distrito Federal contratando com recurso da União, isso, vai valer o parâmetro da Lei 14.333, artigo 23, parágrafo 1º e 2º. Sim. Para mim, inclusive, é recurso da União aqui, decorrente de transferência voluntária. Se for transferência prevista constitucionalmente, não é da União, é do Estado e do município. Isso. Só que é arrecadado pela União. Isso. E se for transferência legal, também. Também. Porque o próprio Poder Legislativo destinou aquele recurso aos estados e municípios. Então é transferência voluntária, aquela que decorre de contrato de repasse, de convênio e por aí vai. Então vamos lá que ele diz. Aí ele diz: o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Ou seja,
cada um vai criar o seu sistema ou seja, de estimativa. Se criar um sistema diferente do que já estabelecido no parágrafo 1º, na hora de fazer a contratação tem que parar e falar de onde vai vir um recurso. E tem uma coisa, eu faço uma leitura aqui e que eu sempre gosto de dizer a quem é de estado e município, especialmente o pessoal dos municípios, olha, regulamente. Se você não gosta do federal, acha que não se adequa à sua realidade, faça o seu regulamento. Por quê? Porque senão você vai ser cobrado pelo parâmetro federal. É aquela coisa de que quem não ocupa o devido espaço abre espaço para a concorrência. E a concorrência aí é a norma federal. Então os tribunais de contas vão fazer auditoria com base em algum parâmetro. E o parâmetro que existe, às vezes, é a norma federal diante da ausência de norma estadual municipal. Perfeito. E aqui me parece que a lei quer trazer essa ideia. Não é? Quer dizer, que eles podem adotar. É porque se não fosse isso, não precisa estar previsto o parágrafo 1º. Exato assim. E veja só, pode adotar outros critérios. Eles podem adotar outros critérios. Quer dizer que, se não adotarem, se ficarem na inércia, vai valer o 23. Vai valer. E aí, em relação ao recurso federal, é aquela máxima, né? Meu recurso, meu dinheiro, minhas regras. Meu dinheiro, minhas regras. Como a gente sabe que se fala, aprendi isso com o querido professor Anderson Pedra, quem manda um abraço. E assim, Rafa, que é interessante, voltando para o primeiro, inciso 5º, né? Nota fiscal eletrônica. E que ela consta no inciso 5º, mas o dispositivo na lei que tratava dela foi vetado. E o veto foi mantido. E a Instrução Normativa Federal, o Poder Executivo, também aborda ela, também no inciso 5º. Entendi. Então, assim, ela perde um pouquinho de utilidade, né? Porque você não tem acesso à informação das notas eletrônicas. Né? Enfim, a gente vê aí uma coisa como acontece em outros pontos da lei, houve, de certo modo, uma federalização, né? Subiu para a lei atos que eram típicos de norma de regulamentos em nível federal. Né? Até posso ver que em alguns casos, como por exemplo, Rafael, eu estava ministrando aula essa semana para, acho que foi o STJ, e a gente estava falando justamente sobre isso, né? Da parte de repactuação. A Instrução Normativa número 5 de 2017 ela é uma boa referência para fazer essa análise do pedido de equilíbrio econômico financeiro na repactuação. Sim. Então, é uma boa norma, uma boa prática que quer se difundir, né, para o restante das unidades federativas. Então, faz sentido? Até pode fazer um pouco de sentido, né? Porque agora fica muito mais confortável para um ente federado ele copiar o que está na lei do que copiar o que está numa instrução normativa. A lei tem muito mais poder, né? Então, em determinados casos, eu acho que se fosse viável mesmo, entendeu? É bem verdade. Mas pode continuar. Eu só queria, então, dizer que trazer, João, esse ponto, né? Que Estado e município, se assim acharem, podem criar outros parâmetros. Pode. Pelo parágrafo 3º, salvo se forem contratar com recursos oriundos de transferência voluntária da União. O importante, Rafa, que eu vejo, é que a pesquisa de preço ela tem que ser entendida e para que ela serve. Ela tem que representar o preço praticado no mercado e orientar, né, se for numa licitação, a contratação, o julgamento de proposta. Então, independente do parâmetro, da metodologia que se utiliza, é muito importante eu estabelecer os critérios de precificação para que ele de fato represente o mercado. E aí eu tenho que ter, aí você falou o município, o Estado, normatizar isso, e eu vejo que até no ente federado também, federal, né, o governo executivo federal, em que pese ter a N65, não há impedimento de eu internamente normatizar a pesquisa de preço. Criar um fluxo, criar instâncias revisoras, estabelecer parâmetros de controle, por exemplo. Você pode ter um normativo, como você está dizendo, em relação ao procedimento, Lógico. Uma série de coisas. Eu só diria o seguinte, João, eu até acho que o nível de detalhe aqui que está presente no artigo 23, ele prejudica um pouco, porque eu creio
que essas questões de pesquisa de preço não passam muito por aspectos normativos, e sim muito mais por uma técnica. Nós vamos falar sobre isso aqui. Eu adoro conversar com você sobre pesquisa de preço, porque você entende como é que você prospecta no mercado o valor. E isso é uma questão que não é normativa, isso é uma questão técnica. E quando a lei vai lá e cristaliza, e nós estamos falando de lei, nós estamos falando sequer de uma instituição normativa, nós estamos falando do decreto, nós estamos falando de lei, que tem um processo complicado até chegar ao seu fim. Quando ela vai lá e cristaliza isso no texto, nós começamos a ter um problema, porque a gente diz, não, mas isso aqui não cabe numa situação, mas a norma manda. E isso é muito dinâmico. Isso muda. Pesquisa é o quê? É prospecção de informação. A gente busca, e onde eu busco essa informação, não é uma questão que a lei vai dizer. Isso porque isso muda constantemente. E às vezes eu tenho outros métodos que a lei não admitiu, métodos que surgem constantemente, e a lei não admite. O que é que nós vamos fazer? Então, por isso que isso é muito mais uma questão de técnica, a maneira como você trabalha os dados, né? Se eu faço uma análise crítico-matemática, ou se eu faço outro tipo de análise. E, enfim, eu acho, esse é o ponto que eu acho que não foi tão bom levar isso, para levar a lei, isso né? para a lei. Não, eu concordo com você plenamente. Eu acho que aí é porque a pesquisa aí ganha relevância a parte da normatização interna, né? Porque mesmo no aspecto federal, porque eu consigo consertar esse engessamento que foi me dado pela própria lei. E também é muito replicado na norma 65. Então, assim, uma normatização interna que eu possa estabelecer alguns critérios diferenciados, técnicas diferenciadas, em que o resultado seja positivo, é bastante válido. Eu queria até trazer, João, que assim, e veja a relevância. Você falava, né, da questão da pesquisa de preço e o que ela vai orientar a contratação. E eu queria destacar que hoje, o artigo 59, inciso 3, ele diz que a proposta é desclassificada se o seu preço permanecer acima do estimado. Tem algumas questões aqui que a gente deve ponderar. Primeiro, por que a lei não diz que se a proposta contiver preço acima do estimado? Porque a gente sabe que no modelo da nova lei nós estamos com o modelo de dupla oferta. Ou seja, eu tenho a proposta no sentido clássico, que é aquela documentada, e eu tenho o lance, né? Então, e além disso, ao final da etapa de lance, eu ainda tenho a possibilidade de negociação. Em todas essas, o licitante pode abaixar o seu preço. Por isso que a lei diz que você só desclassifica a partir do momento que ela permanece acima do estimado. Então, eu só desclassifico até a última oportunidade que o licitante tem para abaixar o preço. E a última oportunidade que ele tem é na negociação. Ou seja, encerrada a fase de lance, vai haver a negociação, ele pode baixar o preço. Até ali, se ele não baixa, aí é quando eu vou desclassificar. Mas o que eu queria dizer é que, veja o que a nova lei de licitação faz. Ela traz para a gente agora uma equivalência entre o máximo aceitável e o orçamento estimado. Não se tinha isso antes, né? Na lei 8666 e na 10520 também, você tinha a possibilidade de fixar o preço máximo aceitável. Havia acórdãos do TCU que falava que você estimou, você poderia, dada uma situação, um contexto, uma visão, você verificar, olha, realmente o preço da proposta é o preço de mercado. O preço de mercado está adequado. E o meu está abaixo. E o meu está abaixo. E vamos combinar que quando eu falo de uma estimativa, ela é uma estimativa, que pode ser para mais ou para menos. E por isso que a lei dizia, tem que ter um orçamento estimado, e ela dizia, a 8666, pode fixar preço máximo. Não pode fixar preço mínimo, mas pode fixar preço máximo. E era uma possibilidade, né? Desde que previsto no edital, expressamente. Mas agora, veja aí a relevância que você tem que ter. Eu orcei mal, eu orcei muito abaixo, eu posso perder a licitação, né? E não é à toa que nós falávamos sobre isso, que a instituição normativa
número 65, traz lá a possibilidade de, depois de você usar os critérios matemáticos para estimar a pesquisa de preço... Está no artigo 6º, né? Não é? Não é isso? Isso. Ele diz que você pode fazer uma análise crítica e, considerando os riscos e a atratividade do preço que você estimou, aplicar um percentual para mais ou para menos. Perfeito. Não é isso? Exatamente igual. Olha, cuidado, isso aqui agora é o máximo aceitável. O que você estimar é obrigatoriamente o máximo aceitável. E isso vai ganhar uma relevância, essa falta de estabelecer essa possibilidade de você contratar pelo preço orçado, né? Assim, o preço acima do seu, ela ganha relevância quando você tem hoje um mercado muito instável e você distancia muito da pesquisa de preço da realização da licitação. Talvez seja por causa disso que a própria lei ela mudou, excepcionando serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, que para as contratações, independente do prazo de vigência, o princípio da anualidade para a correção dos preços não é mais a data da apresentação da proposta, é a data da elaboração do orçamento. Porque pode ser que eu faça um orçamento muito anterior, né? Vamos pensar isso, 10 meses antes de divulgar a licitação. E aí, logo depois da licitação concluída, a empresa já faça jus a um reajuste. E é interessante, esse é um ponto que eu acho, por isso que eu achava, por exemplo, a lei poderia ter dito que vai fazer o orçamento estimado e que ele deve ser amplo, deve ser parametrizado e ele deve ser atual. E a lei ela trouxe já para alguns casos até o que é esse elemento de atualidade. E ela trouxe até amplitude, quando ela vai lá no parágrafo 1º e no 2º, né, e diz tem que pesquisar isso, aquilo outro, estabelecendo ali até uma ordem de preferência. Mas veja só que eu estou diante de uma situação que ela já traz as fontes que eu devo buscar, colocando ali que a pesquisa deve ser ampla. Não é? Ela Perfeito. deve ser ampla. O problema é que ela indicou onde é que eu devo buscar. Por isso que aquela fala inicial de que não precisava. Para mim, bastava dizer que era ampla. E isso vai se dar também na contratação direta. Que também, lá no parágrafo 4º do artigo 23, nós vamos ter a inclusão na lei de um parâmetro que já era utilizado na norma federal. Na Instituição Normativa 73, 2021. Isso. 2020. 2020, obrigado, amigo. Que era já um parâmetro que vinha da jurisprudência do TCU e da orientação normativa número 17 da Advocacia Geral da União. Bem, pesquisa de preço para contratação direta, faço ao modo do parágrafo 2º e do parágrafo 3º do artigo 23. Se não for possível, como são os casos de inexigibilidade, aí eu vou buscar o preço do próprio contratado, ou seja, aquele que eu escolhi na contratação direta. E aí, na inexigibilidade, sobretudo. A lei traz, João, que eu devo buscar notas fiscais que ele tenha relativo à contratação, que ele tenha daquele emitido, objeto. que ele tenha emitido, exatamente. E veja que é interessante que ela vai dizer, e aí você traz um ponto, que ela diz assim: o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade, e aí eu quero destacar que ela não diz que o preço é igual. Igual, conformidade. É em conformidade. Conformidade é um preço reajustado, podemos pensar isso? Naquela faixa. Isso. Exatamente, e o reajuste é uma delas. Com os praticados em contratações semelhantes. Não é contratação igualzinha. Né? Não é contratação igual. A gente passa muito isso com curso. Eu quero um curso de pesquisa de preço. Aí apresento uma nota relativa a um curso de pregão. Não, tem que ser um curso de pregão. Não, é um curso semelhante. O nível de complexidade, a formação do professor, até mesmo o mercado é praticamente o mesmo. Né? Então, objetos semelhantes, contratações semelhantes de objetos da mesma natureza. Eu não posso, é um curso, eu não posso apresentar uma nota relativa a um serviço de consultoria. Isso. Né? Aí ele diz, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 ano anterior à data da contratação pela administração.
E aqui o critério de atualidade é 1 ano. Sim. 1 ano. Você vê que quando ele fala lá no parágrafo 1º de consulta aos fornecedores, o critério de atualidade aqui no inciso... 6 meses. No Fornecedores. inciso... Terceiro. Inciso 4. Parágrafo 1º, inciso 4, amigo. Ah, tá. Aí é Isso, 6 4. meses. 6 meses. 6 meses. Agora, Né? Mas aqui ele bota que é 1 agora, ano o critério de atualidade. A norma, a lei, ela é interessante, né? No inciso 1º ele fala do painel de preço. No inciso 2º ele fala de contratações similares. E contratações similares, os contratos, eles advêm do que está no painel de preço. Concorda comigo? Concordo. Aí ele fala assim, o parágrafo 1º, inciso 1º, composição dos custos unitários menores ou iguais à mediana, do inciso 1º, onde está o painel de preço. Quando você vai para a norma, a IN 65/2021, ela vai falar lá no artigo 6º, parágrafo 6º. E se eu pedisse... Peraí, vamos só fechar esse da contratação direta? Pra gente Tá, partir, beleza. Podemos fazer isso? Vamos. Rapidinho. É porque eu estava falando só da incoerência da norma, né? Sim. Entendi. Mas vamos lá, veja. Aí, veja que a lei coloca que ela fala de nota fiscal. E agora, então, eu não vou pedir se tiver uma nota de empenho. Na verdade, ele disse, olha, eu ainda não emiti a nota fiscal, eu estou com um contrato aqui, mas eu já tenho a nota de empenho. Maneira de comprovar também, né? Não é isso? Dá para comprovar tranquilo. Eu quero dizer com isso que, veja, esse parágrafo 4º é uma das coisas que eu mais... Porque muitas vezes se interpreta isso como ao pé da letra. Eu já vi, João, órgãos que deixaram de contratar porque o contratado não conseguia, por alguma maneira, comprovar o preço na contratação direta. Ah, isso eu nunca fiz, esse serviço que você está... Eu tenho um equivalente parecido, não, tem que ser igualzinho. E tem que ser o mesmo preço. E você vê que a lei não impõe isso. Conformidade. A lei impõe uma conformidade. Ou seja, eu preciso fazer sempre uma análise crítica desse preço. E eu diria mais. Ela, ao final, ela fala de nota fiscal, ela fala aqui que o preço tem que estar em conformidade, que o objeto tem que ser semelhante, que a contratação tem que ser semelhante para o objeto da mesma natureza. Aí ele diz lá, e ela bota ainda no final, ou por outro meio idôneo. Ou seja, não é necessariamente esse. A lei não está sendo taxativa aqui. Ela fica claro que ela estabelece um critério de preferência, mas ela admite outras possibilidades que você vem argumentar na contratação direta para comprovar aquele preço. Então, eu vejo muitos casos que, olha, tá R$1 mais caro, baixo, tá R$100, tá R$1.000. R$1 todo mundo baixa, mas às vezes é um valor considerado. Não, tem que ser exatamente. Não é isso que a lei coloca. Como você colocou, olha, esse foi o preço que eu praticava ano passado, esse ano eu reajustei. Não é? Essa nota compatibilidade, fiscal, né? Essa nota fiscal considerava um serviço que é semelhante, que é da mesma natureza, mas tinha uma circunstância aí que tornava mais barato. Você me pediu para incluir aqui alguma coisa que torna um pouco mais caro. E aí você justifica tudo isso. Ainda mais para serviço. Serviço tem sempre uma diferença, né, entre um local e outro. O objeto, às vezes, ele é mais fácil de você ter essa comprovação. Exato. Eu acho que você podia agora expor aquela questão que você estava uma divergência que eu vejo, né? Porque painel de preço ele tem a mesma referência dos valores contratados no inciso 2º. Inciso 1º e inciso 2º você vai achar os mesmos. É só a forma de você buscar. Você busca, às vezes, os contratos por um jeito e busca no painel as licitações. Mas os contratantes, os valores estão lá e também estão no 2. E o parágrafo 6º do artigo 6º, ele fala o seguinte: quando o preço estimado for obtido com base única no inciso 1º do artigo 5º, que é painel de preço, o valor não poderá ser superior à mediana do item do sistema consultado. Ora, né? Pois. Quer dizer, se eu consultar com o primeiro e com o segundo, eu não vou precisar usar a mediana. E, de repente, eu não usando a mediana, vamos pensar grosso modo, eu posso ter um valor diferente. Então, não faz sentido eu trazer para o parágrafo 6º essa vedação, ou essa observação. Por quê?
Porque os valores, se eu utilizar só o parâmetro segundo, pode ser que eu tenha os mesmas referências que seriam do primeiro e eu não sou obrigado a observar a mediana. O que a gente tem que ter em mente, Rafa, é que a pesquisa de preço ela não vai atrás do menor valor. É por isso que eu até discordo quando a norma coloca a média, a mediana ou o menor dos valores. Porque a gente não tem que buscar o menor valor. Até porque, se você olhar o artigo 11, parágrafo 1º, se você souber de cabeça, um dos objetivos fala seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Considerando o ciclo de vida do objeto. E aí faz toda uma diferença no que eu estabeleço de pesquisa, do valor para mim de referência para a licitação. Então, buscar o menor valor sempre pode se comprometer o resultado da sua licitação. Tudo isso está em linha com o artigo 34, que quando fala do menor preço ou maior desconto, diz que ele deve considerar o menor dispêndio, considerando os custos indiretos, uma lâmpada, quanto é o consumo de energia dela, e o ciclo de vida que você fez referência. E eu costumo falar que licitação, principalmente assim, às vezes para aquisição, não é o preço de partida, é o preço de chegada. Você vai comprar um carro para você pensa, às vezes, na autonomia que o carro tem em combustível, nos valores da manutenção, no preço de revenda. Às vezes pode ser um carro que seja mais caro, mas ao final ele tem um preço de revenda melhor, ele não tem tanta perda, ele tem uma autonomia de combustível melhor, que ao final faz com que ele seja o quê? Mais vantajoso. Então, às vezes, a gente tem um equívoco na pesquisa de preço, porque a gente entra pesquisando preço. E, na realidade, a gente tem que pesquisar outros parâmetros para estabelecer o preço. Esse era o ponto que eu mais queria que você nos ajudasse, que é essa questão dos aspectos mais práticos, mais até técnicos de uma pesquisa de preço. Que tipo de coleta de informação, os cuidados que você deve ter, para além dos parâmetros normativos? Rafa, sinceramente, vou dizer para você que o primeiro parâmetro é a própria especificação do meu objeto. A gente tem uma situação, se a gente especifica muito, a gente direciona. Está errado. Vamos pensar se está errado. Se eu posso indicar a marca como referência, está errado? Então não estaria totalmente errado. Eu acho que estaria errado se essa minha especificação levasse para uma contratação direta, por inexigibilidade. Então, se eu posso indicar uma marca como referência, ou ter a própria marca para contratar, não estaria errado. Então, parte do princípio uma boa especificação. E aí eu trago um exemplo prático, que é compra de veículos. Às vezes, se você especifica o veículo, aquela sua especificação, ela permite eu ter veículos com aquela especificação, um patamar superior e um patamar inferior. E na hora de você pesquisar, onde você pega a referência? Se você pegar a referência em cima, você pode receber o carro com patamar inferior, com o custo do carro com patamar superior. Ou o contrário, você precificar com a referência com patamar abaixo, você pode ter uma licitação deserta ou fracassada. Então veja a importância de eu definir bem a minha especificação. Então o primeiro passo é uma boa definição que não traga dúvida em relação ao que eu quero a administração. Então, se você buscar no Comprasnet, qualquer sistema de licitação, vai ver que muitas das vezes as licitações para veículos, elas se mostram frustradas, né? Ou sem interessado em participar ou deserta, porque o preço que eu coloco não é adequado. Então, a primeira coisa é a especificação. Então você já traz uma coisa que eu tenho que ter uma boa definição já tenho que estar definido para poder partir para a pesquisa de preço. Vamos pensar que nós falamos de ATP, que descreve a minha necessidade e eu escolho uma solução. Não falamos de TR ainda, não vamos falar, mas TR define o quê? O objeto e justifica o objeto. Então a definição do objeto tem que ser suficiente para o mercado não restar dúvida o que ele quer, mas ao mesmo tempo não restar dúvida quando eu for fazer a pesquisa de preço. Então, esse que é o primeiro passo. E o segundo passo, qual é? Eu comparar o que eu quero com o que foi contratado aí fora. Porque do momento que eu comparo algo diferente, eu já começo a desvirtuar a minha pesquisa.
ou para cima ou para baixo. É o requisito da parametrização. Sim, e eu costumo falar que é um requisito, uma análise, que a norma só fala em análise crítica e de valores, mas eu acho que tem uma análise crítica intrínseca da especificação do objeto. Eu quero, por exemplo, um arquivo deslizante. Eu tenho N modelos de arquivo deslizante. E aí a pesquisa, Rafa, não é pelo código não é pelo CATMAT não. É pela especificação. Tem que ser compatível, e aí é compatível com a minha. Não precisa ser igual, mas compatível. Essa seria uma primeira análise que eu teria que fazer um filtro. Ponto. A segunda análise é a análise extrínseca, que aí é o que a própria norma fala. Eu comparar quantitativo, local de entrega, valor, prazo para pagamento, condições de manutenção, instalação. Às vezes eu posso contratar alguma coisa... Vou contratar serviço de limpeza em São Paulo e pego um contrato de Recife. Não pode, até o princípio da unicidade, né, da própria convenção. E o que acontece? O preço lá é outro. E não só pela mão de obra, pela convenção, mas por outros fatores. Sim, também. Mas pare para pensar, às vezes eu quero comprar ar-condicionado. E aí eu pesquiso pelo código e aí é só instalação. Não tem manutenção, não tem assistência, não tem garantia. Então essa análise extrínseca ela é feita depois da intrínseca. Aí depois disso que eu faço a análise crítica de valores. Perceba então que às vezes eu tenho que ter, não o que a norma fala, 3 preços. Eu tenho que ter uma complexidade de preços para eu poder ir descartando e para ver o que vai sobrar para mim. Eu diria que essa análise extrínseca que você se refere seria exatamente aquilo que a gente dizia de condições da contratação, condições semelhantes à que a contratação. É o tal pesquisa de mercado. Exato. É como é que o mercado se posiciona sobre aquela situação, aquela solução no seu todo. Pare para pensar, prazo da empresa ter que entregar para você impacta? Sim. Veja um exemplo prático, eu quero comprar essa televisão aqui. Se eu for na loja, ela é um preço. Se eu for na internet, ela é mais barata. Mas na loja eu saio com ela debaixo do braço. Então, as condições que o mercado pratica. E um dos principais erros da pesquisa de preço é não considerar as condições de mercado. Aí é prazo para fabricação, prazo para entrega, que também impacta bastante. E é por isso que a gente não pode só pegar o dado lá e sem crítica. Não é dado matemático. Não é dado. E aí, por fim, vem a análise crítica de valores. E a análise crítica de valores eu tenho a média e a mediana como parâmetros. A média, quando os meus preços estão mais centrais, e mediana, quando os meus preços estão mais dispersos. Mas eu posso fazer uma análise crítica, assim, fazer o tal do desvio padrão e coeficiente de variação. Se tiver dentro de um limite, que o TCU fala de 25%, esse meu coeficiente de variação, a minha amostra está mais ou menos homogênea. Eu poderia utilizar, então, a média ou a mediana. Mas se tiver muito próximo de 25 ou maior de 25, eu posso fazer o ajuste. E aí eu faço a minha alteração. Eu excluo os valores dos extremos, tanto para mais, para menos, e fico com uma nova amostra. A partir dessa nova amostra, eu faço a média ou a mediana. E aí veja que fazer um menor valor é você trazer o preço para baixo. A gente não quer o menor valor. E aí é um grande desafio para a gestão, para quem precifica. Porque lembra para os nossos ouvintes, para quem está nos vendo, qual o critério de julgamento que a gente tem? Menor preço. Como regra, é o único que eu não preciso justificar. Tem um caso como que eu vou comungar o critério de julgamento menor preço com a seleção da proposta que se apresente mais vantajosa para a administração? É fazendo isso, melhorando a especificação, fazendo a análise intrínseca do objeto, a análise extrínseca e fazendo o quê? Uma pesquisa de preço a partir dessa seleção. E aí eu consigo ter um preço de mercado. E aí a gente vai entrar para um outro cenário, né? Que daquela obrigatoriedade de ter que negociar no final. Pô, mas espera aí, já está dentro do meu preço, de uma análise que eu fiz. Será que eu preciso ainda buscar cada vez mais o menor preço? Parece que a gente tem uma desconformidade em relação a isso, né? Entre perquerir o menor preço em detrimento da proposta mais vantajosa. E aí uma maneira de a gente mitigar isso é fazer um preço bom, um preço que realmente represente o mercado. Aí tem que considerar todos esses fatores.
João, eu acho que assim, quando a gente já está repondo a água, é sinal que o tempo já está acabando, né? Já está avançando. Já né? está avançando, nós já estamos aqui aos nossos 35, 40 minutos, eu acho que já foi. Deixar um pouquinho para o curso, né, Rafa? Exatamente. O pessoal lá no curso. Dito isso, eu não sei, amigo, você poderia se despedir, falar alguma coisa? Eu acho que trouxemos aqui bastante coisa, óbvio que não é a ideia do Reverbere a gente esgotar os temas, né? Mas já trouxemos aqui muita coisa aí para você que trabalha com contratação pública, você que faz pesquisa de preço ou que até mesmo é pregoeiro e que precisa lidar com esse valor, saber como é que deve ser feita essa orçamentação, como é que deve chegar a esse orçamento estimado, percebendo a relevância que ele tem agora na nova lei de licitação. E atentar para isso. Você, pregoeiro, olhar lá como foi que vocês chegaram a esse valor, considerar. Eu achei interessante, discordo completamente do posicionamento, mas o Tribunal de Contas do Paraná, este ano, no acórdão, puniu um pregoeiro dizendo que ele tinha o dever de diligência em relação ao orçamento estimado, porque foi comprado um determinado equipamento num valor superfaturado. E óbvio que isso não era um dever do pregoeiro. Mas eu digo sempre, olha, se você é pregoeiro, agente de contratação, comissão de contratação, dá uma olhada na pesquisa de preço se chegar aquele valor seguindo os parâmetros, né? É por isso que a gente sempre fala, o processo, todo o processo de contratação, cada um tem sua parte ali, né? Na segregação de função. E aí você tem que, óbvio, focar na sua, mas tem que ter essa visão do todo. Isso é relevante. E eu acho que a gente aqui conseguiu trazer alguns elementos para aqueles que nos honram com sua audiência, seja nos ouvindo no Spotify ou nos assistindo no formato de videocast no canal do YouTube. Queria só que você trouxesse sua colocação final para a gente encerrar. Vou aproveitar sua fala, meu amigo, para a gente poder encerrar e falar que a pesquisa de preços ela não pode ser um mero cumprimento de formalidade. Ter a pesquisa de preços dentro do processo. Isso traz dano para a administração, traz prejuízo. Isso é burocracia, isso é disfuncional. Então, assim, a disfunção burocrática. Então eu não posso ver a pesquisa de preços como isso. Esse exemplo que você citou, né? É um fato disso. Eu fiz a pesquisa de preço, mas aí, ela está com sobrepreço? Então, verdade. Ela condiz com a realidade, como você destacou aqui, do mercado? É isso. E a segunda coisa que eu vou dizer é a contratação em si, em que pese ela ter a fase de planejamento, seleção de fornecedor e gestão contratual, ela deve acontecer de tal forma que todos os participantes, todos os agentes envolvidos conheçam as fases anteriores. Por quê? Para evitar alguns riscos, alguns erros e mais do que isso, Rafael, você trazer melhoria ao processo de contratação. Então você ter às vezes o pregoeiro dentro da fase de planejamento, acompanhando a pesquisa de preço, entendendo como é que é feita a pesquisa de preço, entendeu? Talvez traga melhoria. É lógico que isso é uma realidade que não é muito comum em todos os órgãos, mas as fases elas têm que se falarem. E é isso, né? Então nós estamos aí, eu acho que pesquisa de preço é algo muito relevante. Muitos órgãos trabalham em pesquisa de preço na gestão de risco, que é um dos principais riscos, né, das contratações públicas. Né? Você tem um preço superestimado, né, sobrepreço, ou subestimado, licitação deserta e fracassada. É isso, meu amigo. Muito obrigado. Quero reiterar o convite a todos para o curso que vai ser ministrado pela professora Mileane Bahia e pelo professor João Domingues, pesquisa de preço de acordo com a nova lei de licitações e a portaria SERGES e a Instrução Normativa SERGES 65 de 2021. Esse curso vai ser nos dias 2, 3, 4 e 5 de agosto de 2022, no horário de 8h30 às 12h30, é um curso online, ou seja, não requer deslocamento. Isso. Então, fica aí o convite para que vocês estejam conosco, mais uma capacitação promovida pelo Portal LC. Dito isso, queria só encerrar agradecendo mais uma vez, João, o nosso público que nos honra com sua audiência, dizendo que esse foi o episódio de número 7 e que logo, logo
voltaremos com mais um episódio do nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Tchau, Forte até a abraço, próxima. pessoal. Forte Valeu. abraço, obrigado. Reverbere, o podcast do Portal LC.